Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. O dia da vitória está chegando. Esse dia vem porque foi prometido pelo Senhor. Aquele que fez a promessa, que subiu aos céus, é o mesmo que vai voltar para cumprir a promessa. Ele prometeu e ele é fiel e poderoso para cumprir a promessa que ele fez. Essa promessa que todos aqueles que crêem nele têm que perseverar e andar com fé e alegria, aguardando este momento, se alegrando na esperança. A esperança do homem que coloca sua fé em Cristo é para uma vida lá nos céus. É para aguardar a saída deste mundo. É para desfrutar de uma vida perfeita em abundância com Deus lá no lugar celestial. E eu quero conversar com você nesse momento sobre isso, mostrar a você algumas situações que estão acontecendo que você tem que estar prudente para que você não venha a ser pego desapercebido, para que você esteja pronto para quando tocar a trombeta, o Senhor der a ordem para buscar sua igreja e levar essa igreja ao seu encontro. Você tem que estar atento, cuidado. Muitas coisas acontecem que nos tira a atenção, a visão, a direção, a esperança do coração dessa promessa, desse aguardo, dessa prudência. Porque nós temos que estar prudentes aguardando essa promessa. Não podemos desaperceber. Não podemos desligar. Não podemos desviar. Mas desviar de quê? As pessoas têm uma conversa grande que diz assim, olha, fulano desviou da igreja. Mas a Bíblia não diz nada sobre igreja, desviar de igreja. O que a Bíblia fala e nos manda ter cuidado para não apostatar da fé, para não desviar do Senhor, para não sair da sua palavra, para não ser privado do conhecimento da verdade. A Bíblia fala isso, nos adverte a isso, para que a gente não venha desviar, não é de igreja, não é de local onde a gente vive a formalidade religiosa, não é ali o lugar para você estar e não desviar. É a palavra de Cristo, é da promessa, da esperança, da confiança em Cristo, alicerçado e firmado na palavra dele. Então nós temos que ser prudentes, estar atento. Muitos já não têm essa esperança mais. Muitos estão vivendo uma fé em Cristo pelas coisas desta terra. Não tem mais alegria, não tem esperança e nem se preocupa com Cristo vir ou não vir. Ele nem lembra disso, ele nem se policia para isso. Ele não é prudente para estar firme no Senhor, para essa promessa, para esse momento, para esse acontecimento que se dará a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento, e mesmo que ele não se der, que ele não venha acontecer e a gente morrer, mas temos que estar preparados também para a hora da morte. Não morrer fora da promessa, não morrer desviado do caminho, não morrer perdendo a direção de Cristo. Temos que estar perseverando em Cristo. Temos que estar nos policiando na palavra, para ver se estamos ainda na fé em Deus, na palavra, ou se já não fomos reprovados. Paulo vai dizer isso. Paulo vai advertir aos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé ou
se já não fostes reprovado. Então nós temos que vigiar, ser prudentes, estar acautelados, ter cautela com a nossa fé em Deus pela direção dele, a palavra, pela doutrina de Cristo. Muitos estão mais preocupados em vigiar com a sua vida na rotina de igreja, em trabalho religioso, em devoção e consagração a sistema religioso, cumprindo obras e tarefas de religião. Não estão preocupados com a palavra no seu entendimento. Como é que está o teu entendimento em relação à palavra de Deus? Como é que está a tua visão, os princípios da tua fé em relação à palavra de Deus? Como é que está a tua mente iluminada pela palavra? Tua vida está principiada, baseada na palavra de Cristo? Na palavra de Deus? Ou baseada e principiada numa vida de devoções religiosas, dentro do sistema? Você está mais preocupado em participar do evento, do culto, da consagração, da campanha, do pacto, do voto. Você está mais preocupado em observar o que os profetas falam na igreja, o que o pastor ensina na sua particularidade, o que hoje vai ter na igreja, quem vai pregar, quem vai apresentar, quem vai cantar, qual vai ser a festa, qual vai ser a atração. Você está mais preocupado com isso do que examinar a sua vida na palavra? Você é louco, cuidado, os loucos vão ficar. Só os prudentes que vão partir e vão ouvir o chamado do Senhor. Os loucos, quando pensar que não, já foi. E vão querer ir, mas a porta já foi fechada. Cuidado, seja prudente. E Jesus vai dizer, no capítulo 25, do versículo 1 ao 10, ele vai fazer uma analogia do povo dele, prudente, e o louco, através de uma parábola. As 10 virgens. Todas 10 eram igreja. Virgem, aguardando o noivo. É uma simbologia da vinda de Cristo. Ele é o noivo, nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Estamos aguardando para o dia do casamento, que é a união eterna. Nós hoje vivemos por fé e não por vista. Mas assim como ele é, o veremos. O encontro com Cristo é a união eterna da esposa com o seu esposo, da noiva que vai deixar de ser noiva. Agora, a união eterna, a simbologia que Cristo dá do povo com ele é da igreja, é da noiva com o noivo. Aí tem um ensinamento muito profundo. Uma noiva que está comprometida com o noivo para casar, ela ainda não se uniu a ele. Enquanto ela está noiva, ela pode abandonar o compromisso com o noivo. Ela pode adulterar. Ela pode desprezar. Ela pode não valorizar. Ela pode sair da fidelidade ao noivo. E o noivo, sabendo disso, não vai ter mais casamento. Não existe casamento com noiva infiel. Nós, igreja, somos a noiva de Cristo. E precisamos ser fiel a Ele pela palavra. Não adulterar, não seguir a nenhum outro, não se influenciar por ninguém, só por Cristo, pela palavra dele. Você está entendendo isso? Está entendendo? Cuidado, tem muita gente aí que já não é mais fiel a Cristo. Estão seguindo outra direção, estão olhando para outro alvo, estão sendo fiéis a outros, não é a Cristo. Cristo é o noivo da igreja. Como ele também é simbolizado como a cabeça do corpo que é a igreja. A cabeça é quem tem a autoridade para guiar o corpo para onde ele deve ir. É a cabeça que guia. Isso fala de submissão a Cristo, andando na palavra dele. É muito ensino que o povo precisa ter dentro das igrejas. Infelizmente não estão tendo. Dentro de muitas e muitas igrejas. Estão tendo muito movimento que está trabalhando só o emocional do povo. Mas o povo está sem entendimento. O povo não está sendo instruído. O povo não está recebendo a doutrina, o ensino, a instrução para o crescimento, o conhecimento, uma vida firme, sólida, sustentada verdadeiramente, edificada no alicerce verdadeiro que é a palavra de Cristo.
Então Jesus ele faz uma simbologia com a parábola das 10 virgens. Ele vai dizer que quando o noivo vem, uma hora inesperada, tinha 5 que era louca, estava desapercebida, mas as prudentes ouviram, e as prudentes foram ao encontro do noivo. Isso fala do arrebatamento, cuidado, gente. Há um ensino aí espiritual que Jesus nos ensina sobre a sua vinda, para os que estão aguardando ele. Os que não estão aguardando ele, os que não têm essa esperança, os que vivem numa fé que diz que Cristo já voltou, estão aí desapercebidos. Mas os prudentes aguardam, como se ele viesse hoje, sim. Como se ele viesse agora. Ou então eu parto para a eternidade para estar num lugar de descanso, aguardando o dia da vinda dele também. Porque os que morreram na vinda do Senhor vão receber seus corpos glorificados, para que tantos que morreram como os que estiverem vivos, todos vão ao encontro do Senhor, estando com ele para sempre. Então, as loucas ficaram, as prudentes estavam preparadas, com azeite na botija, com a sua candeia acesa. Isso traz um ensinamento. Não é esse ensinamento que o povo faz aí, essas manifestações de culto, de poder, de milagre, de não sei o quê. Culto do azeite, culto da unção. O povo não tem instrução. Isso traz uma instrução para a gente ter entendimento, para a gente ser sóbrio, consciente, lúcido, para não se embriagar com nenhum movimento. O crente não pode se deixar levar pela emoção. O crente tem que se deixar levar pela palavra, a palavra de Deus. Não é sentimentos nenhum, é pela palavra. Os sentimentos, o coração é a coisa mais enganosa que existe. E nós não devemos ser guiados pelo coração. Ah, eu estou sentindo. Eu senti que é de Deus. As coisas com Deus não é sentir, é analisar pela palavra. Errais. Não examinando as Escrituras. Não é sentindo não para saber o que é de Deus e o que não é. É examinando as Escrituras. Então Jesus vai dizer que 5 subiram, as prudentes, que estavam com a sua lâmpada acesa e azeite na botija. Sabe de que é que fala isso aí, gente? Não é dessas manifestações teatrais que fazem usando esses textos, não. A lâmpada acesa. Luz fala da palavra. A lâmpada é a tua alma, é a tua vida, é o teu viver na direção da palavra de Deus, iluminado pela palavra. Teu entendimento iluminado pela palavra. Azeite na botija. O azeite na tua vida é a presença do Espírito Santo, que tem que estar te guiando, que tem que ter liberdade para te conduzir. E o Espírito Santo de Deus não nos conduz em nenhum outro caminho, senão pela palavra de Cristo. Ele está em nós para nos fazer andar retamente pela palavra. Ele não guia ninguém por outro caminho. E muitos estão andando à deriva, sem direção, na escuridão, sem a luz de Deus, sem a presença do Espírito Santo, que é o azeite na nossa vida, que representa agora o Espírito Santo. É a presença de Deus em nós. Esteja atento. Seja prudente. Tenha cautela. Observe e analise e examine tudo que você ouve, que diz que é de Deus. Use a palavra. Ore a Deus pedindo entendimento. Deixe de estar buscando bênção, vitória, prosperidade, as coisas desse mundo. Vá buscar a Deus para estar firmado nele, para ter o entendimento dele, para não apostatar da fé, para não ser levado por doutrina de demônios, para não ser levado por vento de doutrina, para não estar vivendo o evangelho anátema, para não ser negócio de homens, para não estar adorando a Deus em vão, para não estar vivendo a vida separada de Deus, achando que está vivo, em comunhão com Ele. Muitos têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Morte fala de separação. Até agora não tem comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus não é você estar dentro de um grupo, dentro de um local chamado igreja, cantando hinos, dizendo que Jesus é grande, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é poderoso, vivendo ritual, formalidade. Comunhão com Deus não é isso. Vida com Deus
é quem está na palavra dele. É quem está andando na palavra. É quem está alicerçado na palavra. Para estar firmado em Deus. Para que possas suportar o que vier sobre a nossa vida. Venha o que vier. Combater contra nós. Para nos tirar da fé. Mas a gente que está na palavra podemos combater o bom combate da fé. E vamos prevalecer. Porque prevalecer só irá quem estiver na palavra de Cristo. Porque esses são bem-aventurados. Não é quem está em nenhum local restrito ou nenhum recinto. É quem está em Cristo na palavra dele. Então, seja prudente. Jesus, ele vem. Não importa se ele vem hoje ou amanhã ou daqui a 10, 20, 30 anos. Eu tenho que viver minha vida de fé aqui como se ele viesse agora. Sempre pronto para esse momento. Sempre prudente. Sempre vigilante. Sempre atento. Sempre alegre com essa esperança. Não importa o tempo que passe. Eu tenho que envelhecer e morrer com essa promessa, esperança, perseverando nela, sendo prudente. Que ele não venha e eu morra, mas eu morro aguardando ele. E nem a morte vai me impedir. Aleluias, glórias, glória a Deus. Nem a morte nos impedirá de desfrutar desse grande momento da vinda de Jesus para a vitória eterna. Nem a morte nos impedirá. Porque quando ele vier, o nosso corpo, dos que morreram, vão ressuscitar. Ei, glorificado. Vão ressuscitar glorificado. Os que morreram aguardando, ele não veio, mas não vão perder a esperança. Porque os que morreram em Cristo vai ressuscitar. Isso fala do corpo, que a alma não morre. A alma vive, permanece para sempre. E agora a alma está em comunhão com Deus, com a comunhão com a vida com Deus. Quando Jesus vier, o corpo daqueles irmãos que morreram fiéis à palavra vai ressuscitar glorificado. E os que estiverem vivos nessa ocasião vão ter os seus corpos transformados. O imortal da imortalidade, o que é corrupto da incorruptibilidade, para uma vida gloriosa com Deus lá no céu, porque a carne e o sangue, este corpo, não herdará o reino de Deus. É preciso uma transformação para estar com o Senhor lá nos céus, vivendo naquele grande lugar de glória, de vida em abundância eterna. Promessa de Jesus. Aguarde, espere, confie, seja prudente, persevere. Analise seus passos de vida. Seja prudente, se policie. Para você não estar desviado pensando que está no caminho. Para você não estar numa vida vã, pensando que está servindo a Deus. E o critério que nós temos para ser prudente e analisar nossa vida com Deus? Qual é o princípio? Qual é o alicerce? Qual é o meio? A palavra, a doutrina de Cristo. Você tem que ser prudente e analisar a doutrina. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso a Timóteo, para que Timóteo fosse prudente. Na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto, é isto que o cristão tem que fazer, é priorizar a vida dele na doutrina de Cristo, é estar prudente analisando, é estar prudente julgando tudo com o que Cristo ensinou, com a doutrina de Cristo. Se todo ensino, instrução, doutrina, revelação, profecia e não vier daquilo que Cristo ensinou, não receba, é anátema. É anátema. E Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás. Temos que ser prudentes. O Senhor vem e muitos vão estar dormindo, desapercebidos, e quando vierem cair em si, já foi tarde demais. Já foi tarde demais. Quantos estão partindo, vivendo sua vida religiosa aqui, achando que vão para o céu? Quantos estão partindo e se encontrando na eternidade sem Deus? Porque não são prudentes para analisar sua vida na palavra, para examinar as escrituras, viver uma vida de regra de fé e prática pela palavra, alicerçado na palavra. Se deixam levar pela vida religiosa, se deixam levar pela formalidade, se deixam levar pela mente mentirosa,
que faz eles pensar que estão adorando a Deus dentro de uns locais, de congregações, que Deus não está presente, que a adoração não está sendo para Deus. É tudo sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, porque não estão nos preceitos de Deus, estão sendo conduzidos, instruídos, orientados, ensinados e doutrinados nos preceitos dos homens e não de Deus. Desperta, irmão. Seja prudente. Seja prudente. Analise a sua fé pela palavra, não é pela sua vida religiosa. Tem muita gente que está analisando a sua vida com Deus através das obras, das tarefas religiosas. E esse não é o princípio para você analisar a sua vida com Deus. O princípio é a palavra. Examine as Escrituras. Analise a doutrina de Cristo. Observe se a sua vida, sua esperança, sua prática, sua fé está principiada em tudo que a palavra orienta, ensina e nos diz. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 ao 3, é muito importante você estar lendo os textos que você está recebendo aqui, que eu estou dizendo, e que você não leia só texto isolado. Que você leia todas as Escrituras. Que você leia a biografia de Jesus para aprender dele nos 4 evangelhos. Que você leia Atos dos Apóstolos para aprender a ação dos discípulos, dos apóstolos, doutrinando e trabalhando para o reino de Deus. Que você leia as cartas apostólicas, que são doutrinas de correção, de instrução, de exortação, de admoestação, de advertência para a igreja, para que você se forme, esteja consciente, entendendo, compreendendo a vontade de Deus e se proteja dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, das falsas doutrinas, dos conceitos do evangelho vã. Como você pode se proteger? Conhecendo a doutrina de Cristo. E Paulo vai dizer, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 ao 3, Paulo vai advertir os irmãos porque estava nesse contexto acontecendo uma instrução errada no meio do povo de Deus, dos irmãos na cidade de Corintos. Paulo, sabendo que estava tendo uma doutrina que contaminava a doutrina de Cristo da mente dos irmãos, poluía, tirava o entendimento dos irmãos da doutrina de Cristo e levava os irmãos a crer em outra situação que a doutrina de Cristo não ensina. Paulo, sabendo que estava tendo esse fermento que poderia corromper os princípios da doutrina de Cristo, Paulo vai escrever para os irmãos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 ao 3. E todo esse capítulo vai tratar de uma questão doutrinária, onde tinha alguns que já tinham desviado da fé, estavam levando um ensinamento para os demais irmãos que ia fazer os irmãos desviar da fé também. Que ensinamento era esse? Estavam ensinando que não havia mais ressurreição, que a ressurreição já tinha acontecido. E Paulo escreve para advertir os irmãos sobre essa mentira, esse erro doutrinário, que ia fazer os irmãos apostatar da fé se eles dessem ouvido a esse ensino maldito. Porque as Escrituras falam da ressurreição e vai ser um acontecimento glorioso. E esse acontecimento vai deixar evidências. Vai ser um fato que muitos vão ficar espantados na terra. Vai ter a evidência de que isso aconteceu. Isso vai ser universal, mundialmente. Porque a ressurreição dos salvos vai se dar com o arrebatamento dos que estão vivos. Os que morreram e os que estão vivos em Cristo, todos vão ser levados ao encontro do Senhor lá nos céus. Isso não aconteceu ainda. Porque quando acontecer, vai se dar um grande corre-corre, um grande caos na terra, em todo o globo terra. Isso não vai ser um evento local, vai ser um acontecimento universal, no mundo inteiro, em todos os lugares onde tiver um cristão, um pecador convertido a Cristo. Não é onde tiver um povo dentro de uma igreja, instituição. É onde tiver um povo em Cristo e na palavra de Cristo, perseverando. E como eu aqui citei,
Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 3, Paulo vai rebater esse ensino. Paulo vai advertir os irmãos. Paulo vai dizer: irmãos, eu vos notifiquei o evangelho que eu vos tenho anunciado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nele, se é que não creste em vão. Porque os irmãos estavam dando ouvido a outro ensino, saindo da verdade do evangelho, que Paulo pregou, que Paulo advertiu, que Paulo informou aos coríntios. Paulo levou o evangelho para os coríntios, mostrando a eles que eles tinham que aguardar o dia da ressurreição que ia se dar, enquanto tinha outros pregando que a ressurreição já tinha se dado. Paulo disse: não, isso vai tirar vocês. Isso vai tirar a visão de vocês do alvo, do foco. Vocês vão apostatar da fé. Não sigam a esses que estão contaminados. Estão contaminando os demais com esse ensino. Paulo disse: o evangelho que eu vos tenho pregado, esse que vocês receberam, nesse que vocês permanecem, por ele que vocês são salvos, se permanecer. Porque se vocês creram e depois desviar do evangelho, vocês não serão salvos. Salvação é questão de crer em Jesus, entrar pela porta, andar no caminho estreito e ir até o fim. Não é esse negócio de: não, eu estou na igreja. Não, eu já estou salvo, estou fazendo o trabalho. O caminho para a salvação não é a igreja, não é trabalho de igreja, não é formalidade de igreja, não é uma vida devota e nem consagrada à igreja. O caminho para a salvação é você crer na mensagem do evangelho e passar a se conduzir na direção dela, a doutrina de Cristo. Do jeito que ela ensina para você crer, ter fé, praticar e viver. Se você estiver seguindo outra direção, vivendo outros rituais, práticas de fé, movimento, isso, aquilo, outro, você está fora do evangelho de Cristo. Não há salvação nesse caminho, nessa igreja, nesse grupo. A salvação não está em igreja, em grupo, em locais. A salvação está em Jesus, na palavra dele, para quem anda perseverando e vai até o fim. Paulo disse: vocês só serão salvos se vocês permanecerem nesse evangelho, se é que vocês não creram em vão. Tem muita gente que creu em vão em Jesus. Creu em Jesus para uma esperança no céu, e agora está vivendo uma fé em Jesus, praticando sacrifício, vivendo ritual, para buscar e focar só as coisas deste mundo. Um evangelho onde as pessoas buscam as coisas da terra. O evangelho de Cristo é para você buscar as coisas do alto, juntar tesouro no alto, e ter a sua visão, seus olhos para o alto, aguardando Jesus que vem do céu. Então creia, se policie, vigie, analise a sua vida de fé, olhe os princípios da sua fé, olhe, observe o que você está sendo instruído, orientado, ensinado, o que você está praticando como regra de prática e fé em Deus. Qual a tua esperança? O que você está sendo formado? Qual a tua formação de conhecimento dentro desse grupo, dentro dessa igreja? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando. O crente que se converte, o pecador que se converte a Cristo, ele tem que viver nessa esperança da vinda de Jesus. Mesmo que eu morra e ele não venha, eu tenho que viver com essa esperança da volta dele, me alegrando nesse momento que vai se dar, quando ele vier para nos tirar desta terra. Você está vendo o que está acontecendo aí no mundo inteiro? Não se deixe perturbar, nem se deixe ficar ansioso, amedrontado com o que está acontecendo no mundo, não. Terremoto, tsunami, guerra, não te preocupa com isso, não. Eita, mas morreu milhares de pessoas. A morte não é problema. O problema é morrer sem Jesus. Dentro dessas catástrofes, tem muito crente morrendo, muito fiel ao Senhor. Não, mas é Deus castigando. Não, meu irmão. É a situação natural que está acontecendo neste mundo, que Jesus já avisou que iria acontecer. Isso está já revelado, que ia acontecer. O cristão não deve estar preocupado, vai ter guerra, o anticristo vai surgir, vai ter um tsunami, vai ter um terremoto.
O cristão tem que estar preocupado em estar pronto para a vinda de Jesus. Eu tenho que estar olhando, colocando minha atenção nesse grande acontecimento. Jesus vem, aconteça tudo, o mundo caia, o mundo desabe, vira de cabeça para baixo. Eu tenho que estar com a minha visão, com a minha ansiedade, com a minha preocupação, com a minha esperança, a minha alegria é na vinda de Jesus. Não te preocupa, foi terremoto da Turquia, é tsunami não sei aonde, é guerra, é rumor de guerra, e o mundo vai ser destruído por bombas nucleares, por cometa que vai colidir com a Terra. Vai não, amigo, ei! O mundo não vai ser destruído por nenhum cometa, por nenhuma bomba nuclear. O mundo está reservado para a destruição no juízo final. O próprio Deus que criou, ele vai destruir. Com a palavra, ele fez tudo que existe hoje. E tudo vai deixar de existir com a palavra dele também. E o homem que habita aqui, uns vão para a eternidade com Deus e outros para a eternidade sem Deus. Existe dois destinos eternos para aqueles que vão sair deste mundo. Céu ou inferno, qual a tua escolha? Provérbios 15, 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima. Cima fala do lugar, morada de Deus. Para se desviar do inferno que está para baixo. Abaixo fala do inferno. Cadeias espirituais, lugar de juízo, de punição eterna. Aonde vai os que não creram em Jesus para se salvarem. Jesus está voltando, meu irmão. Tua fé em Jesus tem que ser o motivo principal, a salvação da tua alma. É isso que Pedro fala na sua carta, primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé. A salvação da nossa alma. Nós temos que combater o bom combate da fé, porque algo muito maior do que qualquer coisa neste mundo foi nos prometido. A vida eterna com Deus. Do que adianta o homem viver buscando as coisas desse mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não se preocupe com as circunstâncias, com a situação atual. Não se preocupe com o que está acontecendo no mundo. Esteja preparado, prudente. Quanto mais o mundo sofre aperto, você tem que estar mais aguardando a vinda do Senhor. Quanto mais o mundo sofre as catástrofes, você tem que estar guardado, buscando cada dia mais, estar com a sua fé viva. Quanto mais o mundo vive o caos, a corrupção, a banalização, a imundícia, as abominações, você está se santificando pela palavra, guardando a palavra e com alegria no coração de que Jesus vem para nos tirar deste mundo que está reservado para o juízo de Deus. E tudo que está acontecendo não se compara a nada do que ainda vai acontecer, sendo derramada as 7 taças, sendo tocada as 7 trombetas do juízo de Deus sobre essa terra. Ai dos que habitam aqui. E isso se dará. Isso começará quando a igreja, o povo santo, que está santificando sua vida pela palavra em Cristo, for tirado deste mundo. Muitos não acreditam. Muitos que creram em Jesus hoje não têm mais essa esperança. Não aguardam esse momento. O inimigo já conseguiu tirar essa esperança do coração de muitos. Através de doutrina, de falsos mestres que estão levantando-se aí, dizendo que não há mais arrebatamento, que já aconteceu. Dizendo que não tem juízo. Dizendo que a terra vai ser um paraíso. Dizendo que não existe mais ressurreição. Dizendo que não existe inferno. Fazendo as pessoas desacomodarem, né? Fazendo as pessoas ficarem sem se preocupar com o que Deus adverte. Enquanto Deus manda o homem dar ouvido à palavra dele para não sofrer o juízo dele, buscar o socorro em Jesus, está andando firme com fé e esperança nele, para uma vida lá no céu, não aqui na terra. O povo está aí sendo orientado a viver uma vida boa na terra, com paraíso, uma tranquilidade, tudo vai ser um mar de rosa na terra. Não precisa você fazer isso, aquilo, outro. É só vir para uma religião, servir aqui, guardar os dogmas, guardar a crença, viver os credos. E você é salvo, está vivendo para Deus. O povo está sendo orientado a isso.
Não precisa você se preocupar, você já é salvo, você foi escolhido de antemão. A doutrina da predestinação incondicional fatalista diz a pessoa que ela já foi escolhida. Não precisa você se preocupar, faça o que fizer, você é salvo. Mas Jesus não ensinou nada disso. Jesus ensinou, quem quiser vir após ele e seguir a ele, negue-se, quem crê nele será salvo, e quem estiver andando com ele tem que perseverar até o fim, para que alcance essa salvação. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a ninguém guardar sábado, estar dentro de igreja, sendo batizado dentro de batismo de instituição religiosa igreja, estando submisso às ordens, às doutrinas de homens dentro de igreja. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse, quem crê em mim, quem guardar a minha palavra, quem estiver em mim, quem estiver na minha palavra. Jesus não mandou a gente viver nenhum ritual desse religioso que as pessoas vivem dentro das religiões, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita, budista, xiita e tantas outras. Não é uma religião, não é um segmento religioso, não é uma instituição, não é um líder religioso, é Jesus, é a palavra dele, é o evangelho dele, que nós temos que estar disciplinando, corrigindo, guiando, andando, consagrando, devotando a nossa vida a Deus através de Cristo, pela palavra dele. É isso que a Bíblia nos ensina, para que a gente possa estar no caminho da salvação e ser prudente, para não se desviar, porque diz a palavra de Deus que o diabo vai desviar muito com doutrina de demônios. Doutrinas de demônios. Doutrina, instruções, ensinamentos de demônios. E quem vai dar esses ensinos? Vem por onde? Pelos líderes, pelos sabidões das escrituras, pelos teólogos, que vai infiltrar no meio do povo de Deus doutrina de demônios, movimentos de demônios, possessão de demônios, tudo em nome de Deus, em nome do poder de Deus, rituais pagãos de demônios, que vive na feitiçaria, que vive no paganismo. Tudo isso infiltrado no meio do povo de Deus. E o povo hoje está vivendo isso ou não? Doutrina de demônios, rituais de feitiçaria dentro das igrejas, dentro dos grupos que estão dentro dos locais que chamam igreja, casa de Deus, que não é. O povo vivendo aí muitas coisas, muita gente manifestada, dizendo que Deus está usando, dizendo que Deus está revelando, dizendo que Deus está falando e vivendo totalmente fora do princípio da palavra. Deus não usa quem não está na sua palavra. Deus não levanta ninguém para criar um movimento que vai tirar a atenção do povo da palavra dele. Logo não é Deus, é o diabo. Cuidado. Homem de Deus, usado por Deus, chama a sua atenção é para a palavra, não é para ele. Não, eita que Deus está me usando, olha que Deus está me falando, é mentiroso. Homem de Deus é chamado para ministrar a palavra de Deus à congregação, para que haja edificação, entendimento, conhecimento, crescimento, fortalecimento, edificação na vida de fé com Deus, verdadeiramente, pelo ensino da palavra de Deus. Homem de Deus chama a sua atenção para a palavra. Não é para nenhum movimento ritual, nem para ele, nem para uma visão, nem revelação, nem profecia. É para a palavra. Toda a profecia de Deus já está revelada nas Escrituras. É a profecia mais segura que tem. É as profecias escritas de Deus. E todas que vêm da boca de alguém têm que ser julgadas por ela, pela palavra. Então, seja prudente. Seja prudente. Poucos são que encontram a porta da salvação. Poucos são os que encontram a porta da salvação. Muitos dizem que estão na salvação, mas estão perdidos, porque até agora não encontraram essa porta. Não estão nesse caminho. Estão ainda nas trevas. Não estão na luz de Deus. Não estão com a sua vida acesa pela palavra, guiada pelo Espírito Santo. E logo a Bíblia diz que todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Cristo, não é de Deus, não é membro da igreja de Deus, não está selado pelo Espírito Santo, não é igreja, não faz parte do povo que forma a igreja. Você pode estar
com a carteira de membro da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, por aí vai. Você pode estar com carteira de membro, está dentro de igreja, está dentro de qualquer ritual, devoção, praticando, consagrando, aonde você estiver. Se você não tiver o Espírito de Deus, você não é membro da igreja de Cristo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo quem nos sela. Não é a garantia de um batismo de igreja, nem tampouco uma carteira de membro de igreja nenhuma. Quem nos sela e nos faz propriedade de Deus e nos torna membro, nos inserindo no corpo de Cristo, igreja, é o Espírito Santo que habita em todo pecador que se converte a Cristo. É pela convenção a Cristo que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, o batismo para a remissão de pecado, o selo do Espírito Santo, a garantia de que somos propriedade de Deus pelo Espírito Santo. Não é pela uma instituição onde você está, é pelo Espírito Santo que vai conduzir a tua vida agora de regra de fé e prática pela palavra e não pela formalidade religiosa. Deu para entender? Seja prudente, meus irmãos. Vou encerrar aqui essa live, porque é importante estar sempre levando advertência, instrução, orientação, correção, repreensão para o povo de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia, será bem-aventurado e salvo. Quem não crê, que não creia. Porém, a condenação é para os que não creem. Todos que não creem serão condenados. Por quê? Porque não creram na verdade para se salvar. E todos foram ouvintes, todos foram advertidos, mas nem todos creem. E a palavra de Deus vai dizer isso. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, vai dizer que por não crerem na verdade para se salvarem, foram condenados, porque não creram, porque não creram, porque não creram. Não é porque não foram predestinados, foram condenados porque não creram na verdade para se salvarem, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer do homem não é sacrifício, não é vida religiosa, é entendimento, é conhecimento dele. Deus, ele quer de nós conhecimento dele, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é viver uma vida em nome de Deus cega, sem entendimento, acreditando em tudo. Tudo que se diz que é de Deus, glória a Deus, aleluia. Não, o cristão que é prudente, ele anda pela palavra e Deus quer isso de nós. Deus quer isso de nós. A vida que Deus quer que nós tenhamos com ele é na palavra dele, não é em canto nenhum. Deu para entender, meus irmãos? Essa é uma instrução que você não tem nos locais que você se congrega. Por quê? Aonde você está congregando, você só tem atração, distração, entretenimento. Você tem muito show, muita campanha, muito pacto, muito voto, muita apresentação, muito profeta, muita visão, muito milagre, muito reteté, muita alegria estranha, muita gente correndo, pulando, dançando, dizendo que Deus está fazendo grande coisa, que o poder está descendo, mas não tem conhecimento nenhum. Então logo não tem nada de Deus nesse local. O que tem é a mentira prevalecendo e desviando você, aonde você está sendo privado da verdade. Você precisa estar num canto, congregando em um local, seja onde for, que tenha alguém compromissado com a palavra, que tenha a palavra sendo ministrada para o seu conhecimento, para que você se edifique, para que você cada dia mais esteja firmado e no conhecimento de Deus, andando com prudência, pela instrução, pela direção, pelo ensino da palavra de Deus, pela doutrina de Cristo. Mas o povo hoje se reúne para isso? Não, não. Os cultos hoje é só de bênção, porque Deus mandou te dizer, olha, porque Deus está fazendo aquilo que tu pediste, olha porque Deus está contemplando, olha porque Deus vai destruir teu inimigo. É só isso. O povo vai para as igrejas ouvir fábulas, mentiras, em nome de Deus, vivendo num mundo isolado, restrito, de mentiras em nome de Deus. Eu digo sem medo, porque é a realidade, isso é fato. Eu não estou aqui falando precipitadamente, estou falando fatos, coisas que estão acontecendo. O povo não está sendo formado discípulo de Cristo. O povo é formado discípulo de instituição religiosa.
O povo é orientado a viver práticas de devoções de igreja, não da palavra. O povo não é construído a sua doutrina, o seu princípio na palavra. É construído nos usos e costumes, nos mandamentos, nas proibições de igreja. Não, porque na minha igreja é assim, na minha igreja é assim, na minha igreja é assim. O meu pastor manda assim, o meu pastor diz assim. E Jesus? Não, porque a palavra de Jesus diz assim. A palavra do Senhor diz assim. É isso que eu busco a me dirigir. É pela palavra do Senhor. Na palavra do Senhor eu tenho que ser assim. Eu tenho que agir assim. Eu tenho que me conduzir assim. Não é na igreja, não é pelo pastor, não é por homem. É pela palavra. É a palavra que rege a igreja. É a palavra soberana para a igreja. É a palavra onde a igreja tem que submeter, prostrar-se, sem questionar. É a palavra de Cristo. A autoridade entre os membros que formam a igreja não é homem, não é líder, é a palavra. O líder é um membro também, que Deus vocacionou para levar o povo à instrução da palavra. Não é nenhuma regra, nem uso de costume de igreja. Hoje as pessoas estão mudando os valores, os princípios estão sendo mudados. O povo deixa de guardar e praticar a palavra para começar a praticar usos e costumes e doutrina de igreja. Todo mundo não, na minha igreja é assim, porque na minha igreja é assim. Mas Jesus não mandou você seguir a ele por obra de igreja, por determinação de igreja. Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão meus discípulos. É guardando e praticando a palavra dele. Não é nenhuma doutrina, nenhum usos e costume, nenhum dogmas, nem crença, nem credo de nenhuma instituição religiosa. Se policie, seja prudente. Jesus vem para os que lhe aguardam. Jesus vem para os que estão nele, na palavra dele. Jesus vem para dar o livramento, para levar para a glória eterna. É um povo, não é um povo que está dentro de igreja. É um povo que está na palavra dele, que é a igreja. Deu para entender agora? Deu para entender essa verdade? Então não se preocupe, meu irmão. Seja prudente. Ande com sua vida de fé, analisando a palavra e tudo que vem até você, como conceitos, valores, doutrina, ensinamentos e tanta coisa, filosofia aí e tal. Analise tudo pela palavra de Cristo. Se não tiver na direção da palavra de Cristo, não siga, não receba, não dê ouvido, não participe, não se congregue em nenhum local que não traz a doutrina de Cristo. O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo, ele vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Olha, se eu for citar aqui um bocado de ensinamento, doutrina, que o povo vive dentro das igrejas, vai ser muitas. A live vai ficar muito grande. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Pode vir um anjo do céu. Pode vir um entre nós, seja eu, ou Pedro, ou João, ou Paulo, ou Tiago, e traga para vocês um outro evangelho, que não seja esse, que eu já tenho vos pregado, não recebais. A autoridade para a igreja de Cristo não é pastor, padre nem papa. A autoridade para a igreja de Cristo não é profeta nem evangelista. A autoridade para a igreja de Cristo se submeter é a palavra, é o próprio Cristo, é a cabeça. Jesus é a sua palavra. Se alguém vem até você e não traz o ensino, a doutrina de Cristo, não receba. Não importa quem é o indivíduo que se intitula o Deus, o soberano, cheio de poder, não importa. A igreja é chamada para seguir a Cristo pela sua palavra. A igreja não é chamada para ser membro, para ser particularidade exclusiva de nenhum ministério, de nenhum homem, para seguir nenhuma doutrina de homem. A igreja, o povo que se converte a Cristo, que é membro da igreja que forma o corpo místico universal, é chamada para seguir, submeter-se, guardar, praticar, andar na palavra de Cristo, nele e na sua palavra. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ele não disse se vocês estiverem ali, ele disse em mim, o lugar é Cristo, o meio é Cristo, a esperança é Cristo, a fé tem que estar em Cristo. Nosso alvo
é Jesus, a sua palavra. Porém, seja prudente, examina-te a ti mesmo. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Escapa por tua vida. O que há de vir virá e não tardará. Nós temos que perseverar para a salvação. Muitos estão recuando para a perdição. É o que Paulo diz, o que o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 10, 39. Nós não somos daqueles que voltam, recuam para a perdição. Nós somos daquele que persevera, vamos adiante, firmes e constantes na obra do Senhor. Essa obra não é obra de igreja, essa obra é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos firmes nessa fé, nessa esperança, nessa promessa, nessa segurança de que através da morte de Cristo foi consumado o ato que ele realizou para dar a vitória ao homem pecador que nele crê e entrar por ele para estar na presença de Deus. Através da morte de Jesus, tudo foi consumado para que o homem pudesse chegar na presença de Deus, livre da culpa, não sofrendo juízo, porque um novo e vivo caminho foi aberto para o homem entrar. Não é mais como era na velha aliança. A nova aliança agora temos um novo e vivo caminho. Não precisamos de sacerdote, não precisamos de sacrifício, não precisamos de rituais, não precisamos de homem, não precisamos de coisa alguma, não precisamos de nenhuma obra nossa. É olhar para Cristo, a obra de Cristo. Ele é o novo e vivo caminho que abriu para que a gente possa entrar por ele, chegando a Deus. Sendo livre do juízo. Tendo a promessa da salvação para a esperança da vida eterna com ele no céu. Por meio de Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo. E que você receba essa instrução, analise mais e seja prudente. Analise a tua fé. Analise os princípios que tu estás vivendo. Por onde está sendo formado? Qual é o alicerce e a base? Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual Deus já colocou. O fundamento para a fé cristã do homem para com Deus é Cristo. Não é nenhuma outra coisa, não é nenhum outro meio nem lugar. O fundamento para você estar firmado numa fé em Deus que vai te levar à vitória, que vai te fazer prevalecer, esse fundamento é Cristo, a palavra dele. Que você seja prudente, receba essa instrução e que Deus continue nos abençoando. Que o Senhor levante vários homens para ministrar a palavra dele, para levar o esclarecimento, para instruir os irmãos e trazer os irmãos do engano, livrando da mentira com a verdade que liberta. Que Deus levante homens compromissados com o evangelho, que estejam dispostos a se desgastar, a se expor e a levar a verdade, contrariando todos que se levantam contra a verdade, contrariando todos que não se submetem à verdade, contrariando todos os que andam na mentira em nome de Deus, mas que estejamos firmes e prudentes, sabendo que quem está conosco é poderoso para nos livrar, para que a gente cumpra o chamado que ele nos deu, pregando a verdade que liberta, desconstruindo toda a ideia mentirosa, toda a doutrina, todo o conceito, toda a filosofia, em nome de Deus, que não condiz com a verdade do Evangelho. Nós, pregadores do Evangelho, devemos nesses últimos dias estar cada vez mais disposto, convicto do nosso chamado e cumprir o ministério que Deus me deu, fazer a obra de um evangelista. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Ele mande trabalhadores para a seara, porque muitos estão aí dentro dos seus reinos, instituições. É uma aglomeração de pessoas querendo o palco, o púlpito das instituições igreja. Agora, grande é a seara. Poucos são os ceifeiros, os trabalhadores que vai levar a semente, a boa semente da vida, a mensagem do Evangelho que é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê, para levar a luz a todos que estão nas trevas, para levar salvação a todos os perdidos. São poucos os que estão semeando a boa semente, porque a maioria estão semeando a semente da mentira, a semente do engano, a semente da corrupção, a semente da ambição, do conveniente, dos desejos próprios, da causa de ganho. Pregar o Evangelho, são poucos que estão pregando a verdade que liberta. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Não é culto dentro de igreja, não é ritual. O poder de Deus
para salvar, libertar, encher o homem da sua presença, livrar o homem da maldição, quebrar toda corrente de maldição, quebrar toda malignidade do maligno na vida do ser humano, é Jesus Cristo, com a mensagem do Evangelho. Quem crê será salvo. Não é nenhum trabalho, ritual, campanha, pacto, voto, ou nenhuma coisa dentro das igrejas que vivem em rituais pagãos de feitiçaria em nome de Deus. Cuidado, o Evangelho não ensina nada disso. O Evangelho ensina que aquele que crê será salvo, será liberto, sairá da maldição, tem a bênção de Deus, crendo em Jesus, e é mais que vencedor. Todos os que estão em Cristo já é mais que vencedor. Não precisa correr atrás de culto de bênção, de vitória, nem campanha nenhuma. Todos que estão em Cristo já é mais que vencedor. Você precisa crer nisso, ter convicção disso e firmar a tua vida de fé em Deus pela doutrina de Cristo e olhar para o único objeto da nossa fé, o único alvo da nossa fé é Jesus. Hebreus, capítulo 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus continue vos abençoando. A todos vocês que me acompanham aqui na live de instrução, no meu canal no YouTube, lá na minha plataforma no Kawai, com os vídeos de instruções para levar o esclarecimento, a luz de Deus a vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.